Nós vamos receber aqui com muita alegria nessa manhã, trazendo a palavra de Deus. Pela primeira vez eu tenho a honra de convidar aqui o pastor Braz. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus. O pastor Braz estará ministrando a palavra do Senhor. Deus te abençoe, Braz, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, a partir do 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem por gentileza. Assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai, muito obrigado pela sua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, faça a ligação perfeita entre a palavra, minha vida e todos aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Título da mensagem. Título da mensagem. É bom dar o título que dá um direcionamento. O título da mensagem é o seguinte: treino difícil, jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. Jesus, no período que ele estava exercendo o seu ministério aqui na terra, ele convocou 12 homens para acompanhá-lo diariamente. E ele passava muitos ensinamentos para esses homens.
fazia milagres, exortava-os, conversava, ensinava. E um dos ensinamentos que Jesus queria mostrar para esses homens era que, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de escassez, nós crescemos. Quanto mais difícil for o treino, mais fácil torna-se o jogo. Quanto mais difícil é o ensaio, mais fácil torna-se a apresentação. Quanto mais difícil é o estudo, mais fácil torna-se a prova. Jesus queria ensinar isso para aqueles discípulos. E aí, quando a gente começa a ler, já começa dizendo assim, no versículo de número 22, diz assim: e Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Eu fico imaginando por que Jesus teve que insistir. Vale lembrar que eles já tinham passado um sufoco no barco, mas Jesus estava junto. E aí, aqueles homens, em obediência à palavra de Deus, eles estavam em obediência, ainda que Jesus tivesse insistido, eles entraram no barco por obediência, e entraram no barco em obediência, e encontraram o vento contrário. E aí aqui, eu já quero deixar a primeira lição que nós aprendemos com base na palavra de Deus. O fato de nós estarmos em obediência à palavra de Deus, o fato de nós estarmos fazendo aquilo que Jesus ordenou, que Jesus insistiu, não vai nos privar de vento contrário, não vai nos privar de tribulação, não vai nos privar de dificuldades. Aqueles homens estavam ali, obedecendo a voz de Deus. E é comum, meus irmãos, às vezes, nós recebemos a ordem de Deus, ouvimos a palavra, e quando nós vamos ver, nós estamos no meio de um furacão, estamos no meio de uma dificuldade, e nós questionamos ao Senhor: mas Senhor, eu estou aqui em obediência à sua palavra, mas Senhor, se eu estou aqui é porque eu ouvi a sua voz. Mas é porque Ele sabe que essa momentânea tribulação que nós vivemos aqui hoje vai nos levar para um lugar de calmaria, vai nos levar para um lugar onde não vai ter mais tribulação. Nós temos aqui na igreja vários profissionais da educação física, personagens, né? Presbítero Maico, Felipe. Para o músculo crescer, quem faz musculação, quem se exercita, quanto maior a resistência, mais o músculo cresce. Quanto mais força o camarada faz lá na hora do treino, mais peso ele coloca, mais músculo, mais força ele consegue. Aí talvez você pense assim: ué, mas se o profissional for ruim, né, Maico? Ele pode botar uma força excessiva, ele pode colocar um peso excessivo e gerar uma fadiga. Eu posso errar e colocar um peso a mais. O profissional lá da academia pode colocar um peso a mais. Mas a palavra de Deus diz que Jesus
nunca vai colocar um peso, vai colocar uma tribulação maior do que qualquer um aqui possa vencer, possa resistir. Treino difícil, jogo fácil. Aí, Jesus insistiu para que todos entrassem no barco. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ele tinha afinidade com Pedro, Tiago e João. Eram os três mais íntimos dele. Ele podia falar, não, Pedro, Tiago e João comigo, vai no barco, os outros vão no outro barco. Não. Ele insistiu que todos entrassem no barco. Por que ele insistiu que todos entrassem no barco? Ensinamento. É mais fácil passar numa prova sozinho, ou é mais fácil quando você tem ajuda? Quando você está em unidade? Se existe uma coisa que agrada a Deus, chama-se unidade. Se existe uma coisa que agrada a Deus, chama-se comunhão. A unidade é algo que chama tanto a atenção de Deus, que lá na Torre de Babel, a Trindade desceu, porque viu unidade naqueles homens. Aí para pensar comigo. 12 homens entraram naquele barco. Era o começo da tarde. A palavra de Deus diz isso. E aí eles estavam no meio, assim, entre um lado e outro. E o vento, contra. E a palavra diz que eles estavam remando. Dos 12, tinha uns que eram pescadores, Mateus era cobrador de impostos, cada um tinha a sua profissão. Eu penso que se tinham 12, estava 6 de cada lado remando. Mas será que todo mundo tinha a mesma resistência? Será que no momento ali da tribulação, um remando de um lado, um remando do outro, será que não tinha uma hora ali que às vezes um cansava? Aí o outro falava assim, campeão, calma aí. Pô, mas eu estou cansado, calma aí, eu remo para você, meu amigo. Segura comigo aí, não para não. Aí da outra hora o outro que estava remando, mas não. Já que você está mais cansado, passa para trás, porque quem entende de remo, quem sabe que existe uma diferença de quem está remando na frente, quem está remando no meio e quem está remando atrás. Só que na hora da dificuldade está todo mundo no mesmo barco. Aí eu quero falar para você, dentro da sua casa está todo mundo remando no mesmo barco? Ou será que na hora da dificuldade só tem uma pessoa remando? Se Jesus tivesse colocado 6 discípulos no barco, eles não iam chegar do outro lado. Se ele tivesse colocado 11 discípulos, eles não iriam chegar do outro lado. Por quê? Porque a unidade faz toda a diferença. Na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho na obra de Deus. Ele colocou 12 dentro do barco, porque ele sabia que eles iam passar por dificuldade, por tribulações, e sabe que não adianta que os 12 não vão remar na mesma pegada. Vai ter uma hora que o ministério vai puxar para um lado, aí o outro vai estar cansado. Não, segura aí, meu amigo, deixa que eu ramo um pouquinho para você. Aí o outro, não, eu estou cansado. Não, mas o braço dele é menor, joga ele para trás, ele vai ramar melhor atrás.
Tem gente querendo remar na frente, mas não tem resistência. Existe um lugar certo para cada um. Olimpíada, quando chega a época de Olimpíada, a gente vê isso. Primeira lição para a gente guardar: o fato de estar em obediência com a palavra de Deus não vai lhe privar de provações. Segundo, a unidade traz a presença de Deus para onde você estiver. A Trindade desce do céu para ver a unidade. Terceiro, para finalizar, na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. Observe, aí está todo mundo no mesmo, estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma dificuldade, todo mundo na mesma pressão, eles estavam ali com medo, mas eles não pararam de remar. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. Eles começaram a, meu Deus, o que é isso? É um fantasma. Aí, Pedrão, Senhor, se for o Senhor mesmo, que eu vá andando até o Senhor. Meus irmãos, eu já preguei esse texto do Pedro, eu perdi as contas, mas dessa última vez que eu li a palavra de Deus, ele me mostrou algo diferente. Está todo mundo no barco, todo mundo sofrendo igual, todo mundo com medo. Será que se ele falasse assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que todos nós saiamos daqui e vamos flutuando até o Senhor. Se for o Senhor mesmo, irmãos, na obra de Deus, ninguém aparece sozinho. Se for o Senhor, que eu ande sobre as águas. Saímos juntos. Lá, a ordem foi: entrem no barco juntos, cheguem lá do outro lado juntos. Ele não falou para Pedro: Pedro, se alguém quiser se destacar aí, pode se destacar. Se alguém quiser andar sozinho, pode andar sozinho. Na hora que meus amigos, na hora que meus companheiros, na hora que a minha família que remou comigo está cansada, está com medo, está na tribulação, eu vou sair sozinho? Tranquilo, Pedro, vem. No começo, sobre as águas. Aí veio o vento. Aí a onda começou a bater. Se está todo mundo junto, vou brincar aqui com o pastor Sérgio, meu amigo. Se está todo mundo junto, e ele começa a querer olhar para o vento, dá um peteleco, fica na atividade aí, meu irmão, olha para frente. Olha para frente, rapaz, nós temos um alvo. Ele mandou a gente chegar lá junto. Mas estava sozinho. Ia falar com quem? Ia se segurar em quem?
lá na hora de remar, tinha alguém para pegar na mão e falar, não, campeão, tu não vai ficar sozinho não. Se tu cair, a gente vai cair todo mundo junto. Se afundar, vai afundar todo mundo junto. Mas aqui, meu irmão, aqui não vai cair não. Não, calma aí, meu irmão, calma aí, eu vou remar um pouco para você. Eu tenho mais resistência. Você é mais inteligente que eu. Você sabe mais disso do que eu. Mas resistência eu tenho mais do que você. E eu não vou deixar afundar não, porque a gente está junto. Comecei a remar junto com a minha família, lá no começo. Passamos por dificuldade, tribulação. Aí a hora que a minha família está com medo, a hora que parece que tudo vai acabar, aí eu vou sair do barco. Aí Jesus, Pedro muito inteligente. Alguns dizem que ele afundou, ele não afundou. A palavra de Deus vai dizer que quando ele começando a afundar, Senhor, me socorre. Meu irmão, não espera afundar para pedir socorro, não. Não espera afundar para pedir socorro, não. Às vezes a gente espera afundar, já está embaixo d'água, já com a água já no pulmão, para a gente pedir socorro, é mais difícil. Quando você perceber que as coisas já estão começando a ficar diferentes, já pede socorro, que Ele pega na tua mão. Começando. Tudo que é tratado no começo é mais fácil de curar. Se quando você começar a ter aquela discussãozinha em casa, os casados, começou a ter aquela, já pede logo, Senhor, não espera separar, não espera brigar. Se está vendo que o filho está com um comportamento diferente, vai esperar pegar ele com baseado na mão? Vai esperar chegar em casa e falar que agora não gosta mais de mulher, que gosta de homem? Começou a ver que está com um comportamento diferente. Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor. Aí o Senhor pegou Pedro pelas mãos e colocou ele de volta no barco. Por que eu estou falando que não era para Pedro ter saído do barco? Porque quando Jesus colocou ele de volta no barco, o vento cessou e o mar parou de bater. Pegou Pedrão pela mão aqui e falou: meu amigo, o teu lugar é aqui. Se eu te coloquei aqui, é para você ficar aqui. Eu preciso de unidade na igreja. Eu preciso de unidade na casa de Deus, na obra de Deus. Ninguém faz nada sozinho. O que atrai a presença de Deus é a unidade, não é a individualidade. Pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, pode ser o melhor o que for, nunca vai chamar mais atenção de Deus do que a unidade. Onde tiver 2 ou 3 ali, a minha presença. 2 ou 3 por quê? Porque quando tem só um, não tem como ter unidade. Pegou Pedro, colocou de volta. Vem comigo, jogador. Falou: vem comigo, jogador. Está vendo aqui? Aqui é teu lugar. A ordem que eu dei foi que vocês entrassem no barco, chegassem do outro lado juntos. Deus
está mandando dizer que Ele mandou vocês remarem juntos. Deus está mandando dizer que mandou remar junto. Deus está mandando dizer que mandou remar junto. Deus está mandando dizer que mandou remar juntos. Deus está mandando dizer que mandou remar junto. Deus está mandando dizer que mandou remar juntos. Quando Pedro versículo 33, 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Sempre que um tentar se destacar, vai gerar desequilíbrio. Quando ele botou o pé no barco, o equilíbrio veio, o vento cessou e Jesus estava junto. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa manhã e que sirva de edificações para as nossas vidas, em nome de Jesus.